aparece assim e não dura muito, é rápido. Amém? Então será rápido, será uma surpresa e ninguém sabe. A grande tribulação, entre o arrebatamento e a volta de Cristo em glória, ocorrerá a grande tribulação. Amém? A grande tribulação é um período de derramamento da ira de Deus, do qual a igreja está isenta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Então, Deus prometeu, como guardaste a palavra da minha paciência, eis que eu vos guardarei, vos livrarei, da hora da tentação que virá sobre os habitantes da terra. Então Deus não vai nos livrar na tentação, como se nós estivéssemos fazendo parte. Ele vai nos livrar da preposição da tribulação, ou seja, nós estamos fora, estamos isentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Desse modo, vocês poderão viver como, diz assim: elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Então, as taças da ira de Deus, os flagelos de Deus, as pragas de Deus, que Ele já fez no Egito e vai fazer, como está no livro de Apocalipse, é o castigo, é a punição de Deus sobre o mundo ímpio. E aqui está bem claro que a igreja, os crentes, serão salvos. Por exemplo, lá nas pragas do Egito, quando passou o anjo da morte, ia matar os primogênitos, mas quem tivesse a marca do sangue do cordeiro, e Deus falou para quem? Falou para os judeus israelitas fazer isso, passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro sacrificado. Deus não falou para os egípcios fazer isso, falou só para o seu povo, e o seu povo foi salvo do anjo da morte. Então veja que na grande tribulação, quando a ira de Deus for derramada, nós seremos salvos, porque nós já passamos o sangue de Jesus na nossa vida. Então estamos salvos da hora da tentação, da grande tribulação que há de vir. A grande tribulação visa em primeiro plano os judeus. Amém? Então a igreja, ela é arrebatada antes. Depois que a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. Então, com o arrebatamento da igreja, se encerra a dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo. Amém? E aí entra esse período da grande tribulação, que são 7 anos, literais, que nós cremos assim. A maioria das igrejas evangélicas e pentecostais crê assim. As reformadas, tradicionais, eles têm outras interpretações. E existem várias interpretações, e tem 3 tipos de interpretações que mais se destacam. Eu vou falar daqui a pouco com vocês. Então, esse período da grande tribulação é como se Deus voltasse a tratar agora com Israel. Amém? Porque quando Jesus vem à terra e os israelitas rejeitam o Messias, então Jesus disse: então vocês vão pregar para os gentios, vão pregar para os romanos, para os gregos. Ele escolhe o apóstolo Paulo para fazer essa obra missionária. Então a porta se abre para todas as pessoas, de todos os povos, nações, tribos, línguas e etnias, e não somente para os israelitas, porque os israelitas rejeitaram o Messias, a sua grande parte, a nação, Alguns judeus se converteram, mas a maioria não. Então agora, na grande tribulação, Deus vai voltar a tratar com Israel. É assim que nós entendemos. Amém? Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, versículo 9 e 10. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Amém? Mas o mundo inteiro sofrerá também. Os judeus vão sofrer muito na grande tribulação, mas o mundo inteiro também sofrerá também. Porque o julgamento começa com a casa de Deus, não diz a Bíblia? Primeiro somos nós que somos julgados, depois o mundo. Apocalipse capítulo 13. Se tiver alguma pergunta, quando eu terminar aqui, vocês podem levantar a mão. Se eu souber, eu respondo. Se não, a gente vai ver quem sabe. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 e 8. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que, desde antes da criação do mundo, têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Amém? Então aqui está. O mundo inteiro vai ficar sob o domínio do anticristo. Não vai ser só os judeus não, menos os escolhidos, né? Um dos propósitos da grande tribulação é levar Israel ao arrependimento. Porque quando Israel estiver sofrendo muito, depois nós vamos falar, o anticristo ele vai fazer um acordo com Israel, o começo vai ser 1000 maravilhas, mas depois o anticristo vai se voltar contra Israel. Eles vão aceitar o anticristo como se fosse o Messias, porque o anticristo vai fazer um acordo só de coisa boa para Israel. Israel vai achar que o anticristo é o Messias, mas depois ele crê, na metade da grande tribulação, né, com 3 anos e meio, quando disse há paz e segurança, vem repetindo a destruição. O anticristo se volta contra Israel, vai profanar o templo, né, de Israel, e assim Israel vai começar a sofrer muito. Aí vai ser derramado um espírito, né, de pranto, de quebrantamento, de oração sobre Israel, que vai clamar a Deus como se fosse um clamor de uma pessoa que perdeu um filho. E aí eles vão então, vai ser revelado a eles que o Messias a quem foi transpassado, Jesus que foi transpassado, esse era o Messias que eles rejeitaram, que agora então arrependidos eles vão aceitar, e aí Jesus vem salvá-los, né? Mas nós vamos estar abrindo o leque conforme nós formos abordando aqui os assuntos, né? Então a grande tribulação é Deus tratando com Israel, a igreja está no céu, amém? Sua adoração é a 70ª semana de Daniel, e portanto durará 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Amém? Sua tradução deve estar um pouco diferente da minha. Mas isso aí, a duração 7 anos e a metade é 3 anos e meio. A metade desse período é apresentada pelas expressões 42 meses ou 1260 dias. É a metade desse período. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e o 3. Porém,
não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. Sua descrição: julgamento sobre o mundo, perseguição contra Israel, ascensão e domínio do anticristo. Então, a descrição dessa 70ª semana de Daniel. Amém? Esses 7 anos da grande tribulação. A descrição é que é um julgamento sobre o mundo. Vai ter selos, trombetas e taças. Apocalipse capítulo 6 fala dos selos. As trombetas estão no capítulo 8 e 9. E as taças no capítulo 16. Eu não vou ler, estude em casa. Perseguição contra Israel. Apocalipse capítulo 12. Versículo 17. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Então, vai ter uma perseguição contra Israel. É claro